Muito bem, amigos, estamos nós começando mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV e hoje mais uma vez com o comando da Ananda, que está de volta. Muito bem, pessoal, vocês acompanharam nos últimos dias o processo na Câmara dos Deputados, numa reunião conjunta também com o Senado e toda a mobilização para que fosse derrubado o veto para a federalização da rodovia Caminhos das Neves. Eu tenho tocado muito nesse assunto aqui pela relevância deste projeto a partir de agora, então, federalizado. Pois bem, na semana que passou, depois de uma grande mobilização por parte de deputados de Santa Catarina, e entre esses deputados, a Carmen Zanotto, que foi crucial o seu trabalho no deslanche, enfim, desse processo. E na semana que passou, os deputados então fizeram a sua parte, derrubaram o veto em primeiro momento, e depois, nesta semana, os senadores ratificaram então também derrubando o veto impetrado pelo presidente da República, Michel Temer. Resumindo em tudo isso, está aberto, então, o caminho para a federalização de uma rota de mais de 160 quilômetros e que dará, neste futuro próximo, um novo cunho turístico e um novo cunho econômico para toda a região da Serra de Santa Catarina. Então, estamos, de certa forma, felizes por esse processo ter terminado dessa maneira, com o aval dos deputados federais e dos senadores para a derrubada deste veto de forma integral. Então, a partir de agora, o movimento é diferente. Restam apenas 45 quilômetros de pavimentação, desde o Rio Pelotas até a cidade vizinha gaúcha de Bom Jesus. E resta, claro, fazer a ponte sobre o Rio Pelotas, que hoje lá tem um arremedo de ponte extremamente insegura, a Ponte das Goiabeiras. Então, são esses dois projetos que, a partir de agora, começam a ser trabalhados, para que num futuro bem breve possamos ter então os recursos para pavimentar este pequeno trecho e para a construção desta ponte, logicamente com a supervisão de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Ganhamos então e muito aqui na Serra Catarinense, abre uma rota de turismo desde Florianópolis até a cidade de Gramado. Vocês imaginem as contemplações visuais dos grandes cânions, das montanhas, das cachoeiras, enfim, que nós vamos poder ter no trajeto todo a partir do momento em que ele estiver concluído. No entanto, eu quero fazer aqui um registro, a partir do momento em que os deputados catarinenses aprovaram e fizeram jus, então, de certa forma, a derrubada deste veto, porque alguns deputados não fizeram isso, não votaram, não se sabe por quê, porque não estavam presentes, ou porque não quiseram, ou porque seguiram uma ordem, talvez, do Executivo, direta de Michel Temer, para que não votasse. Então, 9 deputados dos 16 não votaram para este projeto. E desses 9 deputados, muitos deles vivem muitas vezes aqui na nossa região, em busca de reuniões e tudo mais. E não entendemos o porquê de 16 deputados, 9 deles de Santa Catarina, não aprovarem a derrubada deste veto. Em que pese, então, esta importância, deputados de outros estados da federação compactuaram, então, com Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, conseguindo, então, com o voto deles, a derrubada deste veto. Mas dos 16, 9 catarinenses ficaram fora. Até vou dizer para vocês, nome a nome, para que vocês saibam quem são esses deputados, que, no meu entender, não têm nenhum interesse no desenvolvimento econômico ou turístico aqui da Serra Catarinense. Vou dizer para vocês, deputado Celso Maldaner, Mauro Mariani, Rogério Peninha Mendonça e Valdir Colato, todos do MDB, esses 4. Depois teve o César Souza, do PSD, Giovânia de Sá e Marco Tebaldi, do PSDB, Pedro Czai, do PT, imaginem só, e ainda Jorginho Melo, do PR. Gravem esses nomes aqui na Serra Catarinense e tenham a certeza que estes homens
estes homens e mulheres, porque lá tem a Geovânia, não estão realmente preocupados com o desenvolvimento da Serra Catarinense. Graças aos votos de deputados de outras federações, a região serrana será contemplada então com a federalização da Rota Caminhos da Neve. Isso foi uma grande conquista e a gente tem que enaltecer. E notem bem, um desses nomes do MDB, Mauro Mariani, é candidato ao governo do estado de Santa Catarina, ou pré-candidato, ainda não passou em convenção, ao governo do estado de Santa Catarina, e não depositou lá o seu voto favorável a esta federalização, justamente no momento em que Santa Catarina não teria mais aí, a partir desta federalização, que pôr dinheiro para pavimentar esta obra. E Mauro Mariani nem pensou no futuro do seu governo, caso venha a se eleger daqui para frente. Mas nós, serranos, saberemos dar realmente uma contribuição nas urnas a esses nomes que realmente não estão preocupados com a nossa região. Tá aí. Outra questão que nós estamos bastante preocupados e que tomara que se resolva é a questão da revitalização aqui do centro de Lages. Vocês sabem que de um dia para o outro, quando estava para ser aberto, ou estavam para ser abertos, os envelopes para esta revitalização aqui do centro da cidade de Lages, foi suspensa, então, esta licitação de um dia para o outro. A alegação foi de que precisavam fazer alguns ajustes no projeto. Ora, minha gente, fazer ajuste no projeto no último dia de abertura dos envelopes de licitação, quando tiveram todo um trabalho de anos atrás, que isso já vem ocorrendo há anos, esse trabalho do projeto, da organização do projeto, para que o centro de Lages fosse revitalizado. E aí, quando estamos para conhecer a empresa que iria fazer a revitalização do centro de Lages, é suspenso, então, esse processo licitatório e novamente aberto a partir de agora. Ou seja, teremos ainda mais uns 35, 40 dias para saber qual vai ser a empresa que vai fazer a revitalização do centro de Lages. E isso, então, nós estamos já no mês de julho, provavelmente em agosto, então, saberemos qual vai ser a empresa. Esta empresa, até se organizar e se instalar, deverá começar, então, as obras no final de agosto, início de setembro, e logo teremos aí, então, as festividades de final de ano e as obras no centro da cidade estarão, com certeza, em andamento. Mas eu também não tenho lá tantas preocupações com relação ao Natal e festas de fim de ano. O importante, de certa forma, aí eu quero amenizar um pouco toda essa questão em que eu estou hoje contestando e preocupado, é para que estas obras realmente aconteçam e o embelezamento central da cidade de Lages ganhe corpo o mais rápido possível. Já era para desde o início deste ano que a gente imaginava que ele pudesse acontecer, mas todos os percalços burocráticos vão emperrando então o início desta obra. Felizmente, o mercado público já está em pleno vapor. Será um espaço realmente gostoso de ser visitado, mais um ponto turístico a ser relatado aqui pelo município de Lages. E nós poderemos, então, conviver com um local extremamente exótico, diferente a partir de agora, que será o mercado público, e nós teremos lá diversas opções para realmente ter momentos de convivência. Então está por aí. Uma pequena obra que a Prefeitura noticiou esta semana, que é até bastante interessante. A gente, como motorista, sentia o percalço quando passava, porque automaticamente a gente caía naquele buraco, porque sempre vinha um carro na tua lateral, como é pista dupla, embora estreita, aquela esquina com Aristiliano Ramos e a Frei Rogério, bem no centro da cidade, bem pertinho ali do Memorial Nereu Ramos. Sempre à esquerda, a gente sofria com um buraquinho ali, né? E o carro sempre caindo ali, tudo, e a gente preocupado. E quando você puxava para a direita, quase batia no carro do lado, que vem paralelo com você. Então, todos esses anos, a gente foi fazendo isso, passando por ali, sofrendo com esse buraco, e nunca eu pensei em reclamar, mas houve quem reclamasse, e a Prefeitura, então, esta semana tomou providências e fez o nivelamento, então, daquele espaço e melhorou. Então, você pode agora ir tranquilo com o teu carro e tudo mais. Logo você chega na Rua João de Castro, e a partir dela, então, aí na Marechal Floriano, é Marechal Floriano ou Marechal Deodoro? É Floriano, né? Lá em cima.
é Floriano. Passando a Marechal Floriano, na sinaleira, aliás, um semáforo que tem 30 minutos para abrir, eu nunca vi. Eu passo todo dia ali, eu moro para lá, para o Copacabana, e é um inferno quando você fica esperando, demora demais. Agora então, ela vai passar a ser mão única até a Jerônimo Coelho, onde é o antigo colégio Univest. Logo adiante você pega a esquerda ou a direita para o Hospital Teresa Ramos. Não sei se vai poder entrar à direita. Eu acho que a mão única agora é só de quem entra à direita no Hospital Teresa Ramos. Eu não sei como é que vai funcionar ali, não me lembro. Parece-me que você vai chegar na Jerônimo Coelho, poderá pegar a direita e ir para o hospital. Vai inverter aquela mão ali. Não tenho bem certeza, mas de qualquer forma não importa. Algumas modificações então no nosso trânsito, e eu estava falando dessa João de Castro, passando a Marechal, vai ser mão única então até lá o colégio Univest. Então está aí algumas modificações no trânsito, e eu tenho sempre questionado e preocupado com isso. Estou gostando, de certa forma, das instalações dessas lombadas físicas para que diminuam os acidentes e tudo mais em função da velocidade empregada pelos motoristas, aguardando ainda também a licitação para as lombadas eletrônicas, que estão apagadíssimas e ninguém mais respeita nada, e a gente está sempre em cima dessas questões. Outra licitação que nós estamos aguardando é para a zona nobre do município de Lages, onde tem a zona azul, zona nobre, enfim, para o estacionamento rotativo. Hoje, para você encontrar uma vaga no centro da cidade de Lages, só pagando mesmo nos estacionamentos particulares. Porque aqueles que trabalham no centro da cidade de Lages, que chegam cedo para o seu trabalho, esses estão felizes, né? Conseguem deixar basicamente os seus carros em frente ao local de trabalho e dane-se os consumidores que precisam ir para o centro fazer as suas compras depois. O importante é deixar o seu carro bem pertinho de onde você trabalha, né? Eu sei de gente assim, conheço uns amigos que deixam quase em frente da loja ou do mercado ou, enfim, do ponto em que trabalham e depois só pegam ao meio-dia para ir para casa e ainda voltam cedinho para ver se conseguem pegar o estacionamento e deixar o carro toda a tarde. E os consumidores, as pessoas que precisam fazer serviços diversos no centro da cidade depois, não conseguem estacionamento. A questão desta licitação também é uma coisa que não dá para entender como é que o município deixou passar tanto tempo e está deixando passar tanto tempo para encontrar um simples serviço de controle do serviço de rotatividade dos veículos no centro da cidade. Em Chapecó, esta semana, foi inaugurado um serviço extremamente moderno, mais moderno do que aqueles postinhos que você colocava a moeda, enfim, pegava seu ticket. Hoje é digital, você estaciona o carro de forma digital, passa o cartão e está pago o teu estacionamento. Se você tiver crédito naquele cartão, automaticamente está já computado. Digital o estacionamento hoje lá no município de Chapecó. Não precisa nem de gente ficar na rua controlando. De qualquer maneira, está aí então mais um registro das coisas negativas que estão acontecendo na cidade de Lages e, claro, também coisas positivas, porque isso tudo é uma balança para cá e outra para lá e a gente às vezes tem que fazer esses comentários. Depois do intervalo a gente volta com outras novidades para você. Até já! Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso tema livre. Só para informar a vocês, as passagens intermunicipais estão 4,99% mais caras. Muda então este valor neste próximo domingo. Na segunda-feira você já paga mais caro, então 4,99% as passagens. Se quiser ir daqui para Florianópolis, enfim, já estará mais caro então o valor dessas passagens, dessas tarifas. Muito bem. Uma questão que poucas pessoas comentam é com relação à área ambiental. Se você tiver ideia do quanto há o interesse, de uma forma geral, pela imprensa para uma notícia do meio ambiente, para um acidente de trânsito, por exemplo, é de 1 a 10. Então, uma pessoa se interessa pela notícia de meio ambiente e 10 se interessam pelo acidente que aconteceu em qualquer ponto, enfim. A tragédia chama mais atenção em qualquer veículo de comunicação e assim se sucede. Pois bem, a cidade de Lages, uma coisa até curiosa,
eu tenho o meu projeto Vida e Natureza, muita gente conhece. E há anos eu tenho trabalhado reportagens, isso das administrações anteriores, inclusive, eu trabalhei várias reportagens falando de saneamento básico. E naquela época, os secretários de Águas e Saneamento já falavam de que Lages estava com em torno de 40% a 50% de cobertura de saneamento básico dentro do município, ou seja, logo estaria com 70%, 80% e tudo mais. Eis a minha surpresa que o secretário atual, o Jurandir Agostini, meu amigo Jurandir Agostini, falou numa coletiva imprensa esta semana, lá na Polícia Ambiental, e que falou sobre a mortandade de peixes, não o secretário, mas a Polícia Ambiental falou sobre a mortandade de peixes e as causas dos peixes, da morte dos peixes no rio Caveiras. Então, o Jurandir, nesse caso, citou que Lages tem apenas 25% de cobertura, ou seja, de amplitude com relação ao esgoto sanitário, quanto ao saneamento básico, mas que dentro de 60 dias estará em total funcionamento a ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto, lá do Complexo Araucária, do Santa Catarina, aquela região toda, e que então se ampliará a Lages com a cobertura de 50%. Aí esses números agora eu passo a acreditar. Então eu quero crer que aqueles dados que foram me passados há poucos anos, enquanto eu estava trabalhando com a revista ou o jornal Vida e Natureza, eram inverídicos. Quero acreditar então que agora Lages tem 25%, com a ETE funcionando do Complexo Araucária vai para 50%, e ainda a informação de que assim que terminar aquele projeto, terminarem as obras na Avenida Ponte Grande, e que também terá uma estação de tratamento, Lages estará coberta com cerca de 80% com relação ao esgoto sanitário. Ainda eu não acredito que chegue a esse montante, até porque agora eu vinha, antes de chegar aqui na Nova Era TV, a gente ia observando o Rio Cará e todos os esgotos abertos que vêm dos bairros paralelos ao Rio Cará, no centro da cidade. Então, se precisar realmente fazer alguma coisa muito grande com relação ao esgoto sanitário, estas áreas ligadas ao Rio Cará precisam definitivamente de um projeto e que se comecem a trabalhar isso tudo. Porque só na orla do Rio Cará, eu não acredito que ficarão faltando apenas 20% de cobertura de esgoto sanitário na cidade de Lages. Esses números provavelmente realmente não batem. Mas, de qualquer forma, estão dizendo aí que vamos chegar a 80%. Se chegarmos, com certeza será uma das cidades de grande porte de Santa Catarina com maior cobertura de saneamento básico de esgoto tratado aqui do município. E, logicamente, esses peixes que estão morrendo aí no Rio Cará se deve muito a essa podridão do Rio Cará que segue até o Rio Caveiras, desemboca lá e contamina provavelmente as águas do Rio Caveiras. E assim por diante. Esta semana, muita gente bateu, e eu, inclusive, citei muitas vezes sobre esse assunto, a decisão da secretária de Educação, a Simone Chiran, de excluir as matrículas neste segundo semestre de pelo menos 8 instituições do SEDUP no estado de Santa Catarina. Logicamente, a repercussão foi bastante grande, houve uma mobilização em praticamente todo o estado de Santa Catarina, porque cidades grandes como Criciúma, Joinville, Blumenau e também Lages estariam ficando de fora das matrículas do SEDUP neste segundo semestre. Pois bem, a pressão foi tão grande que a secretária teve que voltar atrás e, nesta quinta-feira, em coletiva à imprensa e após uma reunião dentro da Secretaria de Educação, achou por bem voltar, então, e devolver as inscrições aos municípios. Ela disse apenas que alguns cursos que não têm tanta demanda, esses não participarão, então, das inscrições, mas que todos os SEDUPs voltarão a ter. Agora, o próprio governador Eduardo Pinho Moreira não ficou satisfeito com esta atitude da secretária, que foi uma decisão unilateral, e de qualquer forma, então, provocou uma grande movimentação no estado de Santa Catarina entre empresários, professores, estudantes e políticos para que houvesse então essa pressão e fortalecesse de uma vez por todas a necessidade de que os cursos
tivessem então as suas matrículas normalmente retomadas neste segundo semestre. Vitória então para a educação. Foi um tiro no pé para o governo de Eduardo Pinho Moreira e há quem diga que Simone Tyrän já não estará mais à frente logo, ou não terminará este mandato do governo Eduardo Pinho Moreira como secretária estadual da Educação. São Joaquim, finalmente, a Prefeitura de São Joaquim devolveu à comunidade os relógios digitais. Graças a uma parceria com a iniciativa privada, empresas bancaram, então, a compra desses dois relógios digitais com termômetros para instalação na área central de São Joaquim. Os turistas estavam sentindo falta, porque todo mundo chega lá, nesses dias frios ou com neve ou coisa parecida, tiram fotos na frente desses termômetros digitais, desses relógios, e que aparece lá sempre a temperatura negativa, e era uma sensação. Agora, então, neste inverno estão de volta esses equipamentos, não comprados pelo município, apenas instalados pelo município e comprados pela iniciativa privada. Rapidamente, na questão política, a novidade é a seguinte: PSD e PP estarão discutindo nesses próximos dias quem vai ser o cabeça de chapa à candidatura do governo do estado de Santa Catarina, para que depois cheguem à convenção no final deste mês de julho ou no início de agosto, porque as convenções podem ser feitas até o dia 5 de agosto, mas o PSD provavelmente deverá fazer no dia 25, estas convenções, pelo que a gente já informou por aqui, e então definir se Merizio será o cabeça de chapa com alguém do PP, ou se o PP com Esperidião Amin terá alguém do PSD como vice. Então, essa definição está apertando, esses partidos estão conversando e todos os correligionários, enfim, as pessoas ligadas a essas bases partidárias já estão definitivamente cobrando uma posição dos partidos para que possam trabalhar um nome mais efetivo, porque Gelson Merizio e Esperidião Amin estão nessa balança, nessa gangorra, e a gente não sabe qual dos dois vai ser o representante oficial nesta união partidária deste grupo de partidos. Já o MDB de Mauro Mariani segue sozinho, não tem até agora nenhum nome para compor, nem quer que seja o vice, ou de repente vão com chapa pura. É o que está hoje mais ou menos transcorrendo com relação ao MDB. Já no PSDB, o senador Paulo Bauer ainda se encontra numa posição bastante delicada. O partido também dividido nessas questões, acham que o Paulo Bauer deva desistir da sua candidatura, porque logo vão estourar todos esses processos, inclusive de formação de quadrilha, enfim, desvio de verba pública, de Caixa 2 e tudo mais. Então o senador Paulo Bauer está extremamente complicado diante desta situação, e o PSDB exige hoje, de qualquer forma, uma posição mais correta a partir dessas definições de quem vai representar o partido nas eleições de 2018. Então, o PSDB tem a alternativa de escolher outro nome, ou quem sabe se aliar com outro partido, no caso com o MDB ou outro partido, e pedindo mais espaço nessas questões. Localmente, nós temos algumas novidades. Ainda dentro do PSDB, não se sabe qual vai ser o candidato oficial a deputado estadual. Esta semana surgiu o nome do empresário, corretor de imóveis e da construção civil, o Dilmar Monarim, que é do PSDB da ala antiga, e nós sabemos que o PSDB de Lages está totalmente dividido, uma ala com o Roberto Amaral, uma ala com o Luiz Carlos Pinheiro e Dilmar Monarim, e assim por diante. Esse partido quer, de certa forma, voltar a se reaglutinar e escolher, então, um representante a deputado estadual. Por hora está colocado por uma ala o Bruno Hartmann, o vereador Bruno Hartmann, e de outra ala colocando, então, o Dilmar Monarim, e eles deverão buscar em convenção o posicionamento para ver qual dos dois vai concorrer a deputado estadual. Um candidato tem dinheiro, o outro não tem dinheiro. Nem vou dizer aqui quem tem e quem não tem, Basicamente isso. E, de resto, também uma indefinição ainda transcorre dentro do MDB. Eu cheguei a divulgar aqui, dizendo que o Muxuê Rampel, ex-secretário municipal de Meio Ambiente da cidade de Lages, era o candidato, mas outras correntes estão dizendo que o candidato a deputado estadual, o pré-candidato do MDB de Lages, é o Thiago de Oliveira, o vereador. E também o Juarez Matos, concorrendo a deputado estadual pela região dos Lagos, de Anita Garibaldi. Então, totalmente dividido e indefinido o MDB de Lages com relação ao seu representante a deputado estadual. É isso, minha gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado, Ananda.
Amanda, não, brincadeira, né? De qualquer maneira, está aí a Nandinha acompanhando a gente de novo nas nossas gravações. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.